Então hoje começamos mais um livro, o livro Paulo e Estevão. É um dos 5 romances de Emmanuel. Emmanuel, que foi o guia espiritual do Chico, né, do nosso querido Chico Xavier, e é uma das maiores obras, considerada por muitos, não é por mim, não. Eu tenho realmente como sendo um dos livros mais lindos que eu já li. Mas se você perguntar para muitos espíritas qual foi o melhor livro do Chico que já leram, muitos citam esse livro. E eu acho que é muito importante a gente entender o porquê que esse livro foi escrito e entender também o porquê que nós estamos fazendo esse estudo hoje. Paulo, como eu disse, né, na nossa oração inicial, não foi um dos apóstolos, não foi um dos 12 que seguiram o Cristo, mas foi um dos maiores contribuidores da mensagem de Jesus. E nós vamos ver que Paulo, durante esse estudo, nem sempre foi o que a gente tem hoje como conhecimento. Paulo foi um dos maiores perseguidores de Jesus, porque Paulo era um religioso fervoroso da época dele. Paulo, ele era um defensor das leis de Moisés, que era o que ele conhecia, era como ele foi criado. E ele, como muitos, não entenderam Jesus como sendo o Messias prometido da época, né? Então, quando começaram a falar que existia um Messias, que já tinha vindo, que era o Filho de Deus, ele questionou, ele duvidou, como muitos, porque muitos achavam que Jesus viria como filho de Deus, né? O Deus maior, achavam que ia ser um príncipe que desceria numa carruagem, que iria acabar com toda a desigualdade do mundo, e nunca imaginavam que poderia ser da maneira que Jesus veio, porque Jesus veio comprovar ou ensinar para a gente muitas coisas diferentes do que a humanidade acreditava. Então, primeiro que Jesus veio num ambiente humilde, veio num ambiente pobre, veio com características diferentes. Então, Paulo também, como muitos, não entendeu e achava que Jesus era uma falsa promessa, que era um charlatão que estava tentando se passar por um desses que eram prometidos. E então ele, com uma fé que ele era sincero na fé que ele tinha, mas ele não conhecendo Jesus, porque Jesus, na verdade, já tinha passado o tempo dele. Só que os seguidores de Jesus, os cristãos da época, dando notícia de que o Messias tinha vindo e falando que o Messias era uma pessoa simples, uma pessoa que ensinou a perdoar e não a acabar, não a guerrear com os que eles julgavam errados, Paulo foi contra tudo aquilo. E ele então começou a perseguir os cristãos. Só que Paulo, o que a gente conhece hoje, a maior parte de nós, né, ouve Paulo, ou São Paulo, ou Paulo de Tarso, e não sabe de toda essa história. Nós, nós aqui, pelo menos que estamos hoje estudando, moramos no estado que tem o nome dele, né? São Paulo. A maior cidade brasileira tem o nome dele, São Paulo. E a gente sabe que Paulo foi quem escreveu a maior parte da Bíblia, por exemplo, tirando os evangelhos tradicionais, né, que são os evangelhos de São Marcos, Mateus, João, nós temos muito que Paulo escreveu que são as cartas. A gente já ouviu falar das cartas de Paulo. Carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Hebreus. Então tem cartas de Paulo em vários setores ali, em várias partes do Novo Testamento. Mas quem foi esse Paulo? Muitos confundem, acham que Paulo foi um dos apóstolos. E na verdade não.
Então, o livro Paulo Estevão vai contar a história desse, que hoje é para nós uma das maiores referências, de um espírito que não foi, na verdade, como também outros acreditam, um abençoado de Deus que criou um ícone e que ele teve só facilidades na vida. Nós vamos ver a história de um homem comum, cheio de paixões pela religião, pela vida, uma série de coisas, mas cheio de erro também, cheio de dificuldade. Então, o que a gente vê lendo e abrindo o Evangelho não conta a história que Emmanuel veio trazer para a gente. A história de Paulo de Tarso, muitas religiões trazem, mas não de maneira completa, como a espiritualidade, conhecendo coisas que a história não registrou. Então, Emmanuel traz para a gente uma nova forma, uma versão mais completa da história desse ser que hoje nós vamos começar a conhecer. E no prefácio, antes do livro, o Paulo Estevão, então eu vou mostrar alguma das capas aqui para vocês. Essa daqui é uma das capas mais tradicionais e essa é uma das capas mais recentes, né? Então, no livro, nós vamos começar com o prefácio, que se chama Breve Notícia. Esse livro, esse prefácio, foi escrito em 1941 por Emmanuel. Então, ele foi inclusive um livro que foi ditado para o Chico Xavier antes do Nosso Lar. O Nosso Lar foi escrito em 44, então o livro Paulo Estevão veio antes do Nosso Lar. Então, vamos ler. O que o Emmanuel traz para a gente antes da gente começar a história de Paulo? Não são poucos os trabalhos que correm no mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. Então, o Paulo de Tarso é conhecido como o apóstolo dos gentios. Não é um dos 12 apóstolos, mas é conhecido pelo apóstolo dos gentios. Gentios é o nome dado às pessoas que não eram os judeus, né, ou os hebreus da época, das religiões tradicionais da época. Então, eram os outros. Eram como se fosse a população que não se enquadrava ao que eles estavam acostumados como colocar como sendo os eleitos por Deus ou os que eram os seguidores da tradição. Então eles eram menosprezados pela maioria, porque até mesmo os apóstolos também tiveram dificuldade de entender isso. Para quem que Jesus veio trazer a notícia, né? A novidade, a boa nova? Era para os hebreus? Eram para os judeus? Ou era para toda a humanidade? E Paulo foi um dos que começou a perceber que a mensagem não era só para aquele povo, era para ser estendida por toda a humanidade. Então, hoje, se nós temos a mensagem de Jesus ao alcance de todos, ao alcance do mundo inteiro, foi em parte por essa visão que Paulo teve na época de não ficar focado ali no local onde Jesus nasceu. Então, mas o que Emmanuel começa dizendo aqui? Que não são poucos os trabalhos, não são poucas as narrativas que contam sobre a vida de Paulo. E aí ele segue falando: é justo, pois, esperarmos a interrogativa. Então, uma pergunta natural acontece quando Chico foi escrever esse livro. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Por quê? Se muitos foram escritos. E aí, uma possível resposta. Aqui tem duas opções aqui que Emmanuel nos dá. Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida. Então, por que Emmanuel resolveu contar uma história para o Chico escrever? Uma homenagem ou informações mais detalhadas? Então, quanto à primeira hipótese,
Emmanuel mesmo já responde. Somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. O Paulo de Tarso também é conhecido como o convertido de Damasco. Vocês já podem ter ouvido isso, e se não ouviram, vão ouvir muito. Porque Paulo, até a perseguição dele, que era constante, ela foi marcada pela aparição de Jesus para ele nas portas da cidade de Damasco. Então vocês vão ver isso com frequência. E nesse livro a gente vai ver essa passagem com muito detalhe, com muita riqueza. Mas Emmanuel está reconhecendo aqui, nós somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco, quer dizer, então Paulo de Tarso, não precisa das nossas mesquinhas homenagens. Então, olha isso. Se Emmanuel está se colocando como uma opinião mesquinha a respeito de Paulo, e Emmanuel, ele é quem ditou a maior parte dos livros para o Chico Xavier, ele é uma das grandes referências para o Espiritismo. Então, quem é Paulo? O tamanho, né, da grandeza moral desse espírito que nós vamos conhecer nesse livro. Então, Emmanuel está falando, não é mais uma homenagem. E quanto à segunda hipótese, né? Então, uma narrativa mais detalhada, com mais informações da vida dessa pessoa, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Então aqui ele está falando que ele realmente está querendo dar para nós, a humanidade, mais informações. Informações que a espiritualidade tem registros, muito acima dos que foram até agora passados para todos nós. E aí ele segue falando: nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel. Quer dizer, o Emmanuel não tem a intenção de relembrar as passagens da Bíblia, do Evangelho, que a gente já conhece, mas ele quer apresentar, acima de tudo, a figura de um seguidor, de um cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo. Então, olha isso. Um homem que foi transformado por Jesus e hoje é a referência que é para a humanidade cristã. E atento ao divino ministério. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. Então aqui Emmanuel também deixa claro que ele não vai romancear, ele não vai, porque o que o romance faz, né? Mostra só a parte bonita das histórias. As partes que parecem que só tem flores. Que, como se fosse colocar o Paulo, por exemplo, num pedestal de perfeição, de que não tem erros, não teve falhas, não teve tropeços. E essa não é a intenção do Emmanuel. A intenção da espiritualidade é trazer a verdade mais próxima do real possível para que a gente entenda. Até porque isso é muito útil para a gente. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem condições de ser alguém. Em nome de Jesus, por exemplo. Porque nós temos muitos erros, muitas falhas, muitas imperfeições. Mas quando a gente chegar no fim desse livro, a gente vai ver o quanto que Paulo teve dificuldade com as suas próprias imperfeições para fazer o trabalho que ele fez. Então a primeira coisa aqui que o Emmanuel está começando a falar é isso, que não temos o propósito de fazer uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas,
com referência aos seus vultos mais notáveis. Quer dizer, o mundo já está cheio disso, de história que peneira e só coloca o que é bonito desses grandes vultos da humanidade. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Então, o desejo mais sincero da espiritualidade, quando começou esse projeto com o Chico, é de mostrar realmente todo o caminho difícil que o Paulo percorreu, né? Lutas acerbas e ásperos testemunhos de um coração extraordinário. Um coração que errou muito lá atrás. Para vocês entenderem o grau que eu estou falando, a perseguição de Paulo não era perseguir e falar assim, ah, você está errado. Não, Paulo matou cristão. Mandou matar cristão. E vocês vão ver o quão chocante é essa história, porque vocês vão ver que o nome do livro é Paulo e Estevão. Quem é o Estevão? Quem foi Estevão? A humanidade, de uma maneira geral, conhece o Paulo. Mas quem é o Estevão que mereceu o nome na capa desse livro, que é um dos maiores livros do espiritismo cristão? Então, é um livro que vai trazer todas essas informações, todos esses detalhes da trajetória de Paulo, começando dessa parte menos nobre, que o próprio Paulo talvez não tenha o mínimo, não é orgulho, não o orgulho como a gente entende, mas talvez ele não se lembre com carinho dessa fase que ele teve, né, antes de ser um convertido por Jesus. E aí ele segue ainda explicando, Emmanuel. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Então, olha isso. Olha como Emmanuel fala, as igrejas amornecidas, quer dizer, entraram, né, naquela zona de conforto que não tinham mais aquele calor do cristianismo primitivo e deram uma esfriada, ficaram mornas. Talvez ficaram mornas por conta dos interesses pessoais, que a gente não pode generalizar, não pode falar que todos os religiosos dos tempos passados foram assim, mas o fato é que a coletividade acabou entrando num ritmo que se desvirtuaram totalmente da mensagem do Cristo. Então, esse contexto do passado religioso que foi acontecendo, somado aos falsos desejos dos crentes, quer dizer, os religiosos da época, e a gente pode colocar isso para os dias de hoje, porque muitos de nós somos religiosos, somos espíritas, somos católicos, somos de qualquer religião, mas entram na religião para conseguir as vantagens pessoais ou os interesses pessoais. Não querem saber do que Jesus falou de pegar sua cruz, de abrir mão dos seus desejos, de seguir ao que ele pede. Então, quando entra nessa questão dos interesses mais egoístas, a humanidade ela é pródiga em deturpar isso e voltar a religião para os seus interesses pessoais. Então, olha o que Emmanuel está falando. Esse contexto justifica as intenções dessa obra. Então, a espiritualidade vai trazer uma realidade que chacoalha com todos os nossos conceitos. Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço.
Muitas religiões prometem, né, a salvação de maneira fácil, de maneira ociosa, sem o esforço, a luta e o sofrimento que nós vamos ver com a vida do Paulo. Então, conhecer a vida de Paulo, porque muitos hoje vangloriam, né, o Paulo, ou colocam ele num pedestal e acham que tudo isso foi fácil e que para a gente vai ser igual. Mas esse livro vai mostrar o contrário. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Quer dizer, querem que Deus, se voltam à religião pedindo para que Deus salve, para que Deus faça o que tem que ser feito. Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, não somos capazes, então que Deus nos absolva dos nossos pecados e que nós possamos um dia merecer um céu sem fazer muito esforço. Templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e os regalos de ordem material. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor, gratuitos do céu, então aqui Emmanuel está falando das anteriores biografias de Paulo. Então, muitos falaram da vida dele, mas uns botaram ele lá em cima, falaram assim, ó, atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu. Então, como se ele fosse um abençoado de Deus e que é como se fosse um sorteado. Você vai receber essas bênçãos porque eu te escolhi. É a maneira que muitos encaram. Mas alguns encararam dessa maneira e outros focaram no lado, no tempo negativo de Paulo, né? Então, uns atribuíram assim, ou outros apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Porque aí vem do passado da história de Paulo. Para uns, ele foi um santo por predestinação. Então, essa imagem de santo predestinado e presenteado por Deus, esse livro vai desconstruir. Ó, para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. E para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Então, ninguém conseguiu chegar na descrição mais realista, sem paixões, né? Sem pender demais para o lado do favoritismo e sem pender para o lado do apego ao lado ruim ainda, imperfeito do Paulo, né? Não nos deteremos nessa posição extremista. Então, Emmanuel está ficando claro aqui. Nós não vamos nem para um extremo nem para o outro. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Jesus mesmo, no Evangelho está descrito isso. Tudo bem, Jesus apareceu para ele. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, mas se Jesus aparecesse para mim, talvez eu tivesse seguido o mesmo caminho para ele, que ele. Tudo bem, então Jesus apareceu para ele sim. Mas Jesus logo em seguida falou, ele verá o quanto quanto vale padecer em meu nome. Quer ver? Tem até aqui a descrição. Eu vou entrar no Evangelho aqui, que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 9.
Esse capítulo do Atos dos Apóstolos descreve a aparição de Jesus para Saulo. Na verdade, Paulo, antes de se chamar Paulo, se chamava Saulo. E aqui, ó, fala assim, ó, aparece Jesus para ele, né? Eis-me aqui, quer ver? Senhor, tenho ouvido muitos relatos, ó, porque Ananias foi um que recebeu a missão de ir lá estar junto com Paulo na hora da dificuldade. Aqui, ó. Aqui. Jesus falando para Ananias, depois que pede para Ananias ir lá e socorrer a ele, porque depois que Jesus apareceu para Paulo, Paulo ficou cego por um tempo até que Ananias foi lá e recobrou a visão dele. E Ananias estava com medo de ir ver Paulo, porque Ananias era um cristão. E Ananias seguia que Paulo perseguia os cristãos. E Jesus fala para Ananias: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. E é um vaso escolhido para levar o meu nome diante das gentes, né? Quer dizer, dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então Jesus já sabia do potencial de Paulo, mas Jesus completa essa frase dizendo assim: porque eu lhe mostrarei quantas coisas lhe é necessário padecer pelo meu nome. Então Jesus já previa que Paulo tinha um potencial, ia ser um grande defensor de Jesus, mas Jesus não prometeu nada de fácil para a vida dele. Eu lhe mostrarei o quanto é necessário padecer pelo meu nome. Então, Jesus já deixou claro que muitos nas biografias depois de Paulo passaram por cima dessa parte. O quanto que Paulo sofreu por isso. E aqui Emmanuel, então, está deixando bem claro isso no prefácio. E aí ele fala, ainda segue, certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, a desatenção e muito capricho pernicioso. Então, o que Emmanuel está falando aqui? Que alguns falam, mas então, Paulo foi escolhido. E ele tinha essa predestinação para Deus. Por isso que ele fez tudo o que ele fazia. Mas o que Emmanuel está falando? Mas quem é que não tem uma predestinação de Deus para fazer alguma coisa aqui na Terra? É que muitos falam que não sabem o que tem que fazer. Mas olha o que Emmanuel está falando. A maior parte de nós alega que não conhece a tarefa que tem que fazer, ou que é insciente, né? Quer dizer, não tem consciência a tal respeito. Mas, Emmanuel dizendo, nós vamos responder que além da ignorância, quer dizer, além do desconhecimento do que tem que ser feito, há muita desatenção e capricho pernicioso. Quer dizer, a maior parte de nós se volta contra isso que nos é oferecido como missão, mesmo com as nossas imperfeições, mas de fazer o nosso papel perante ao cristianismo, porque a gente acaba, na verdade, colocando desculpa. Eu sou imperfeito, eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas Emmanuel está deixando bem claro, essas desculpas é por desatenção da nossa parte ou capricho pernicioso. Nós não queremos sair da zona de conforto. Nós não queremos entrar nesse sofrimento em nome de Jesus. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Então, quem é que de nós não tem um apelo direto também ou indireto? Não importa. Tudo bem, Jesus não apareceu para a gente e talvez não vá aparecer, porque nós não temos talvez o mesmo trabalho a ser feito que Jesus confiou para ele.
mas cada um tem na sua particularidade. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. Então Jesus pede a cada um de nós fazer o que é possível nas nossas possibilidades e imperfeições, e a luta é a mesma. Nós vamos ver no livro que Paulo, à medida que ele percebeu que ele estava errado antes, ele começou constantemente a lutar contra o seu velho homem que ele carregava dentro dele, que é o que a gente sabe que a gente carrega também. Então, o convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então, esse é um livro que é para chamar a nossa atenção. Não é para ler o livro e achar bonita a história de Paulo. É para a gente conseguir fazer a comparação do que é que está sendo colocado na nossa vida, o que é que Jesus está esperando de mim. Só que, como o Emmanuel fala, a maior parte de nós resiste a esse chamado. Acha que não é comigo. Ah, não, eu não tenho nada a ver com Paulo. Não tenho potencial, não tenho... Mas cada um tem o seu bom combate a ser travado, que Paulo mesmo diz nas cartas, né? O bom combate que a gente tem que fazer não é com o mundo exterior, não é com as pessoas que a gente não gosta, julga errada. O bom combate é nós com o nosso próprio interior. E aí ainda segue, né? Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Quer dizer, se a história de Paulo ela vai ser tão chocante para a gente e é tão bonita e importante na vida do cristianismo, ela é justamente por isso. Não é porque Paulo foi escolhido aleatoriamente, beneficiado e transformado em santo. É porque ele ouviu o chamado, como todos nós somos chamados. É porque ele negou-se a si mesmo, quer dizer, ele parou de querer impor os seus caprichos, os seus desejos, as suas paixões. Ele se arrependeu daquilo que ele fazia. Ele tomou a cruz, que é o que Jesus pediu, e seguiu o Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Então, o exemplo da vida de Paulo é dos mais marcantes para todos nós, porque ele veio da lama, ele veio lá de baixo e ele foi uma das maiores referências do cristianismo que a gente tem hoje. É como eu falei, se hoje a gente tem tudo o que a maior parte das religiões cristãs seguem, boa parte do que a gente tem é por parte de Paulo. É por mérito desse esforço que ele fez contra tudo aquilo que ele carregava de errado dentro dele. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, encarceramentos. Então, Paulo passou por tudo isso. Paulo foi apedrejado, foi preso, foi açoitado, foi zombado. Então a gente acha que quando a gente resolve ser cristão, aí Jesus vai falar assim: ah, agora você é meu filho querido. Fica tranquilo que só vai ter facilidade na sua vida. É exatamente o contrário. Paulo mostrou que, apesar das dificuldades, ele continuaria a ser cristão. Quem é de nós que, vamos pensar agora na questão do espiritismo, porque do mesmo jeito que Jesus veio e os antigos religiosos da época não entenderam a mensagem de Jesus como sendo divina, nós,
os espíritas, enfrentamos os mesmos problemas. A maior parte dos religiosos da época de hoje não entendem o espiritismo como divino. E aí, se a gente vem e fala eu sou espírita, se a gente fala eu acredito que realmente Jesus voltou e nos deu novas informações, se as pessoas começam a tirar sarro da gente, se as pessoas começam, vamos supor, não precisa nem chegar ao ponto da gente querer ser preso. A gente nega Jesus rapidinho. Então, quem é que de nós entende de fato o que é ser fiel à nova religião que nós estamos aqui nos propondo? Porque o Espiritismo está nesse ponto. Paulo não entendeu Jesus e a humanidade ainda não entende o Espiritismo. Então, se nós pegarmos a bandeira do que o Espiritismo nos pede, quem é de nós que está disposto a enfrentar todas essas consequências? Então, o exemplo de Paulo, ele é um grande estímulo, uma referência para a gente entender o que é que a gente pode enfrentar e como a gente deve lidar. Então, ó, entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, então tem pessoas que podem abandonar a gente. Pedradas, e são pessoas que às vezes não são as pessoas que a gente não gosta. Podem ser as que a gente gosta. Açoites, encarceramentos. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas de sua vida. Paulo foi, vocês vão ver no livro, o pai de Paulo bota ele para fora de casa, porque ele começa a falar para o pai que Jesus de Nazaré é o Messias. E o pai acha que ele está ficando louco, pede para ele parar com toda aquela loucura, e ele não consegue. Ele fala, não posso negar. E o pai dele bota ele para fora de casa. Então, deserções que às vezes vêm das pessoas mais queridas. E talvez a gente nem precise enfrentar tudo isso. Mas por muito menos a gente fraqueja. A gente desiste desse caminho. A gente nega. Não, eu não sou espírita, eu sou católico. Eu nasci católico, fui batizado, né? Quem é que está disposto agora a encarar essa nova fase que a humanidade está começando a viver? Foi muito mais que um predestinado. Foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O mestre chama-o da sua esfera das claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Então, quando Jesus aparece para ele e ele responde assim: que queres que eu faça? Ele já está se entregando, ele já não está mais falando o que eu quero fazer. Ele está se submetendo à vontade de Deus, à vontade de Jesus. Manda que eu obedeço. Entre ele e Jesus, olha esse parágrafo que fala, né? A realidade espiritual que Paulo estava e aonde ele chegou. Quando Jesus chama ele, entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Então as pessoas acham que ele se regenerou naquela hora. Ele não se colocou à disposição naquela hora. Mas o abismo que existia ainda entre ele e Jesus, ele soube transpor em decênios de lutas. Então são décadas de luta constante para que Paulo pudesse chegar onde ele chegou. E ser para nós hoje um grande apoio, uma grande referência. Demonstrá-lo para o exame do quanto
nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Então, Emmanuel está mais uma vez deixando claro o porquê desse livro. Demonstrar o quanto foi difícil para Paulo e o quanto compete a nós também nessa mesma trajetória para que a gente chegue mais próximo de Jesus, é o objetivo desse livro. Então, a gente vai chegar no fim desse livro e, se Deus quiser, não vai ficar na nossa lembrança como um livro maravilhoso. Vai ser um roteiro, vai ser um propósito de trabalho pessoal de cada um de nós, porque a gente vai admirar Paulo e a gente vai ter o desejo de cada vez mais seguir aquilo. Por que Paulo fez através da sua vida, no exemplo desse livro? Ele mostrou para a gente que é possível. É difícil, mas é possível. Porque muitos acham que é tão distante essa caminhada, é tão impossível perto das minhas imperfeições, que a maioria de nós não sai do lugar, não dá um passo para frente. Mas o que Emmanuel está deixando claro é que ele veio trazer uma jornada que foi cheia de luta, mas muito maior de recompensa. E que cada um de nós que resolver fazer o mesmo caminho vai encontrar o mesmo resultado. E aí Emmanuel então segue ainda para finalizar o prefácio aqui, né? Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Então, a outra finalidade do livro é mostrar que Paulo não conseguiu isso sozinho. Aí entra o Paulo e Estevão. Nós vamos conhecer um espírito que é, na verdade, o maior estímulo para Paulo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. Então, sem essa obra, a gente não teria noção do quanto Estevão foi importante para a trajetória de Paulo no cristianismo. Então, é um dos objetivos também desse livro, Paulo e Estevão. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. É um livro que eu sei porque, assim, não são só os espíritas que estudam esse livro. Muitos outros cristãos leem esse livro justamente porque tem informações que faltavam dos outros registros históricos. E aí, então, seguimos ainda entendendo, né? E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Então, olha o exemplo que Emmanuel dá para a gente. Porque o que ele está falando antes? Que Paulo não fez nada sozinho, ele precisou de Estevão. E é que é para a gente entenda que a gente também não vai conseguir nada sozinho. A gente tem que entender a necessidade e confirmar a lei da cooperação entre todos. E aí, olha o exemplo que ele dá. Jesus, que é nosso guia, nosso mestre, não fez sozinho também. Ele procurou a companhia de 12 apóstolos para poder dividir aquilo que ele sabia, para que continuassem aquilo que ele começou. Então, não existe um Deus que vai transformar tudo. É um trabalho que é assim, pessoal e depois que influencia a outro, que ajuda a outro, e esse outro coração que é transformado
vai cada vez mais também ampliando a maneira de difundir, de divulgar essa ideia. E o que é isso também que nós estamos falando e entendendo aqui? Senão o que nós estamos começando a viver com o Espiritismo. A gente acha que o Espiritismo já tem longa data, né? 150 anos ou mais, né? O Espiritismo, se a gente for comparar com o tempo de humanidade, é nada. Ele está começando agora e ele depende de pessoas que entendam o que Paulo entendeu lá atrás e comecem a fazer o que Paulo fez lá atrás. O Espiritismo é uma bênção que o mundo pode se beneficiar, mas que, por enquanto, a maior parte dos espíritas está no Brasil. Por que que Chico escreveu, um dos primeiros livros que ele escreveu foi Brasil, Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho? Porque Jesus transferiu coração do mundo aqui para o Brasil. E nós estamos começando essa tarefa que é de levar essa mensagem para o resto do mundo. Vocês têm noção do que nós estamos conversando? Está muito além de ler um livro e achar bonito. Então, o exemplo que Emmanuel deu com relação a Jesus. Aliás, não, vou voltar um pouquinho nessa questão. Por que será que isso está acontecendo na era em que a divulgação de ideias através das redes sociais ela atinge, né, de maneira extremamente rápida os quatro cantos do mundo? Por que será que o Espiritismo começou lá há 150 anos, começou a evoluir e agora está nesse processo de expansão nessa era que nós estamos vivendo de tecnologia avançada? É para a gente aproveitar isso. É para a gente usar isso. Então, o que nós estamos fazendo, inclusive aqui agora, e disponibilizando isso ao público que acessa, às vezes por curiosidade ou por intuição, faz parte, por mais que seja pequenina, né? Mas faz parte desse trabalho que está começando agora. Então, ele fala de Jesus e depois fala: aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Desde já, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. Então, olha, Emmanuel, no prefácio, já está falando, eu já estou prevendo os que tiverem acesso a esse livro já começar a procurar aonde vai estar o erro. Porque, com certeza, isso daqui é farsa. Vamos descobrir onde está o erro, vamos provar. Emmanuel já está prevendo isso. Mas olha o que ele segue falando. Aos bem-intencionados agradecemos, sinceramente, por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. E ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o espírito vivifica. Então, o próprio Evangelho já diz isso, né? Se eles procurarem o que tem de errado nas palavras, no que está escrito por aí, e não se apegarem à essência espiritual do livro, infelizmente esses são os que vão continuar ali atrasados, né? Agora, aos que reconhecem a sublimidade dessa obra, Emmanuel já agradece de antemão, porque nós somos os que receberemos a bênção que esse livro traz. E aí ele encerra, né, com esse último parágrafo aqui, né? Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido, então que o exemplo de Paulo se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender
quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, não é um livro que promete fantasia, né? Como ele falou lá no começo, né? Não vou romancear. Eu não vou falar que vai ser fácil. Não vou prometer só água com açúcar daqui para frente. Para quem tiver disposto a seguir esse caminho, vai ter muito trabalho, vai ter sofrimento, vai ter dificuldade, não tem jeito. Mas é o caminho que Paulo seguiu. É o caminho que nos está sendo apresentado. E se Deus quiser, a gente possa conseguir extrair o máximo do que tem nesse livro, que nós estamos começando hoje. Mas que Deus nos abençoe nessa luta ainda imperfeita, né? Eu não estou aqui, ainda mais eu, né? Eu não estou aqui querendo falar tudo que tem nesse livro, porque eu não sei, eu não entendo tudo. Eu estou aqui disposto a lutar para entender o pouco que eu sou capaz e compartilhar e a gente fazer esse esforço em conjunto, porque todos nós estamos na mesma batalha, né? E aí Emmanuel então encerra, assina, e aqui a data, né, de que isso foi escrito. Então Chico Xavier recebeu essa mensagem de Emmanuel em Pedro Leopoldo, dia 8 de julho, olha só, olha isso, 8 de julho de 1941. 2 dias atrás, né, do dia de hoje, há alguns anos atrás. E aqui nós encerramos, damos o pontapé inicial da nossa jornada aqui desse livro. Eu não sei se ficou claro para todos vocês, talvez tenham alguns trechos que seja mais difícil, se tem alguma coisa que vocês queiram falar, contribuir, por favor, quero que vocês fiquem à vontade aí para perguntar, falar ou fazer qualquer observação. Tá tudo certo, então? Tudo certinho, sim. Eu fiquei pensando, eu não sei se isso, eu acho que foi até explicado aí no decorrer do texto, eu não sei se eu consegui compreender. A evolução da maioria de nós vai se dando de forma gradativa, a gente sabe disso, um pouquinho por vez, e pelo que eu entendi, a de Paulo foi um salto numa única encarnação, é isso mesmo? Ou já é um espírito que vinha, já era mais evoluído, iniciou aquela encarnação num caminho que não era o correto e depois se atentou para isso? Karen, eu acho que assim, o principal da gente entender é que ele deu um grande salto numa única encarnação, sim, mas que não foi fácil, que não foi um presente. Foi porque ele tinha, com certeza, bagagem. Como Jesus falou para Ananias, este é para mim um vaso escolhido. É porque Jesus sabia do potencial que ele tinha, apesar das imperfeições, apesar ainda do orgulho que ele carregava. Isso a gente vai conseguir entender ao longo do livro, viu, Karen? Vai ficar muito claro. Porque Tá? Paulo vai mostrar o quanto ele, mesmo depois que Jesus apareceu para ele lutava contra alguns instintos que ele carregava ainda de orgulho. Nós vamos ver o quanto Paulo tinha tudo o que qualquer ser humano desejasse ter nessa vida, materialmente. Ele tinha prestígio, ele era rico, ele era saudável, ele era jovem, ele era formoso. Ele tinha uma promessa de uma posição política e social na vida que ele levava, assim, que era de botar inveja em qualquer ser humano daquela época. Só que ele abriu mão de tudo quando ele entendeu que tudo aquilo era orgulho próprio que estava carregando, era conquistas que eram que a glória do mundo trazia para ele. E é justamente o que ele encontra de dificuldade, porque ele entende o caminho que ele tem que seguir,
Ele entende que Jesus é o Messias, mas ele encontra dificuldade nele mesmo constantemente. Por isso que fala no prefácio, entre ele e Jesus existia um abismo que ele soube transpor em decênios de luta constante e renovadora. Então, a gente vai ver que o livro inteiro é uma luta constante dele contra ele mesmo. A luta que ele teve contra as dificuldades externas não eram tão grandes quanto as pessoais dele. Porque ele tinha instintos que ele carregava desse sonho, dessa previsão do futuro dele como um homem encarnado de sucesso. Então, ele tinha bagagem de outras encarnações, com certeza, não tenho dúvida. Mas ele também ainda tinha as imperfeições dele. Mas você vai ver, Karen, que até o início da encarnação dele foi preparatória para a função que ele tinha, que Jesus tinha para ele. Só que ele podia negar também. Ele tem o livre-arbítrio. Ele podia não conseguir lutar e ir até o fim. Ele poderia ter entendido, mas fraquejar e depois numa outra. Mas não foi o que ele fez. Ele foi fiel, por mais que ele tivesse dificuldade. Então ele deu um grande salto porque ele teve determinação de lutar contra as dificuldades dele. Essa é uma das coisas mais lindas desse livro. É um grande exemplo, né? Com certeza. Certo? Então, se não tiver mais ninguém mesmo que queira falar, então que seja abençoada a nossa jornada de leitura e de estudo desse livro daqui para frente. Certo? Certinho, gente. Boa Foi muito noite. bom. Boa noite, Boa viu? noite, boa semana para todos, então. Para todos Boa vocês semana para também. vocês, viu? Boa noite. Tchau, tchau.